Mais uma vez, bom dia, igreja. Um feliz dia do Senhor para todos vocês. Um feliz sábado. Quero dar uma boa notícia para vocês. Quero dizer que todos nós estamos nesse mesmo barco. E o nosso Senhor, o nosso Salvador, que realmente é o nosso comandante, eu tenho certeza que Ele vai nos levar para esse porto seguro. E em breve, todos nós estaremos juntos com o nosso Deus no seu reino. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje está intitulada como O Mensageiro do Apocalipse. Uma mensagem para os nossos dias. E o texto de partida para o estudo dessa manhã encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vocês podem acompanhar aí com as Bíblias de vocês, mas eu vou reproduzir todos os versículos aqui via slide. Quero convidar mais uma vez os irmãos a fechar os olhos e pedir, pela orientação de Deus. Feche os olhos, glória a Deus. Pai Santo, Deus querido, Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, iremos te pedir pelo poder do Deus Espírito Santo, que Ele possa conduzir esse culto, que Ele possa nos trazer o discernimento e as orientações devidas da Sua palavra, que a gente possa seguir. É o que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e a fonte das águas. O que nós vamos estudar hoje, irmãos, são as características dessa mensagem e identificar quem é esse mensageiro. O termo grego usado para definir anjo, a palavra grega do Novo Testamento foi tudo escrito em grego, é angelos, e angelos significa mensageiro. E nós sabemos que da parte de Deus existem dois mensageiros: o ser celestial, o divino, o próprio anjo. E nós temos na Bíblia relatos, quando Deus precisa enviar uma mensagem urgente, Ele manda um dos seus anjos. Temos o exemplo do anjo Gabriel. Mas temos o anjo, o mensageiro, que também é o próprio ser humano, que também é enviado por Deus. E como eu falei, nós temos que identificar quem é esse mensageiro do Apocalipse. E quais as características dessa mensagem? Pois bem, as características da mensagem. Primeira, o mensageiro, ele tem o Evangelho eterno na sua mão. E o que ele faz com esse Evangelho? Ele prega somente para um povo, somente para uma igreja? Não, Ele prega para toda a terra, para todo o povo, toda a raça, toda a língua. Essa é a missão desse mensageiro. A segunda característica dessa mensagem, ele chama a todos para temerem a Deus e darem glórias a Ele. A terceira, ele anuncia que é chegada a hora do juízo de Deus. E a quarta, ele conclama a todos adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós vamos aqui detalhar de alguma forma todas essas quatro características, mas vamos começar da última para a primeira. E temos que entender que quando a gente olha para a palavra do Senhor, toda vez que nós encontramos esse termo, céu, terra e mar, que está aí por toda a palavra, o autor bíblico, o escritor, ele quer te dar uma informação, ele quer fazer que você olhe para algum lugar, assim como João. Ele está direcionando o seu olhar para algum ponto. Qual é esse ponto? O Deus Criador, que fez o céu, terra e mar. E para a gente conhecer um pouquinho mais dessa criação, nós temos que voltar, lá no livro de Gênesis, no princípio, lá no início. Então, Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ele relata esse momento da criação. O primeiro versículo do segundo diz: no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas.
E a partir daqui, então, nós temos o primeiro relato, quando Deus abre a boca. Então Deus disse: haja luz. Imediatamente o que aconteceu? Houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e chamou a luz de dia, e as trevas noite. Passou-se tarde e manhã, primeiro dia. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A própria palavra do Senhor e o próprio Deus, eles se fundem em um só. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, diz: eu sou a luz do mundo. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã para alguém que está vivendo meio mundo de trevas. Talvez eu possa estar falando com alguém que está passando um momento difícil, alguma dificuldade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que essa palavra, ela é poderosa. E essa palavra de Deus que é poderosa, ela também é luz. E essa palavra que é poderosa e que também é luz, ela está nas suas mãos. E se você abrir o coração para Jesus, que é a luz do mundo, eu tenho certeza que Ele entrará na sua vida e dissipará todas as trevas da sua alma. E você poderá viver em novidade de vida, em paz com o seu Deus. Porque é isso que Jesus traz: paz, refrigério. Nós não vamos entrar em vários detalhes aqui da criação, mas eu quero apresentar alguns aspectos para que a gente possa entender aqui um pouquinho o que João queria dizer quando ele aponta para o momento da criação. Ele perceba que no primeiro dia, Deus disse: haja luz, houve luz. Segundo dia, haja firmamento no meio das águas, houve separação de águas e águas. E os céus, que céus é esse? O céu atmosférico. Deus já estava preparando o mundo, preparando o céu para a vida. No terceiro dia, ajunte-se as águas. Deus então cria a porção de terra seca. Se nós repararmos o primeiro, o segundo e o terceiro dia, o que Deus está fazendo? A terra se forma vazia, ele criando espaço. Haja luz. Então, formou-se o dia e a noite, toda a galáxia. No segundo dia, ele cria espaço novamente. Haja firmamento no meio das águas, e houve separação das águas, e Deus cria espaço, prepara os céus. E no terceiro dia, porção de terra seca, Deus abrindo espaços. Percebam que o quarto, quinto e sexto dia, eles estão em paralelo com cada um dos primeiros dias. No primeiro dia ele disse: haja luz, houve dia e noite. No quarto dia, então, o que ele fez? Ele preencheu esse espaço. Ele disse: haja luzeiros. E criou uma estrela, o sol e a lua para governar um dia e outra noite. Então Deus abre espaços e Deus preenche esse espaço. No segundo dia a mesma coisa, haja firmamento nas águas, ele abre espaço novamente. E o que ele faz no quinto dia, que é paralelo ao segundo? Que as águas sejam povoadas, né, de animais marinhos, e as aves voem os céus. Ele criou espaço, então agora ele preenche esse espaço. No sexto dia não é diferente. Ele criou a porção de terra seca, fez a relva, as árvores que dão frutos, coisas sementes. E o que ele faz no sexto dia, que é paralelo ao terceiro? Os animais e os homens. Vocês perceberam a relação? Deus cria espaço e ele preenche espaço. Eu pergunto para você nessa manhã: está acabada a criação aqui? Sim ou não? Deus terminou a criação aqui no sexto dia? Não. Sim ou não? Terminou ou não? Mas ele terminou no sexto dia ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis 2, versículo 2 e 3. E havendo Deus o quê? Terminado quando? A sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus não terminou no sexto dia, ele termina no sábado. Muitas vezes nós pregamos que o sábado Deus abençoou e santificou, mas nós esquecemos de dizer que Deus terminou a sua obra no sábado, e no sábado ele descansou, para depois ele abençoar e santificar esse dia. Pergunto para vocês, meu irmão, se na criação
Cada dia ele abre o espaço, no outro dia ele preenche. Perceba, um dia abre espaço, no outro dia ele preenche espaço. No sábado, ele se encontra isolado. Eu pergunto para os senhores, os amigos, os irmãos, o que é que Deus faz no sábado? Ele cria algum espaço, sim ou não? Deus cria um espaço. Mas Deus não cria um espaço como Ele criou no primeiro, no segundo e terceiro dia. O espaço ele não é físico, o espaço não é geográfico. No sábado Deus cria um espaço no tempo. Então, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, Deus cria esse espaço com uma finalidade: é passar mais tempo com o teu povo, e que o teu povo passe mais tempo com o seu Deus. Mas agora eu pergunto, se Deus cria um espaço, e esse espaço é um espaço do tempo, como que Deus preencheu esse espaço? Ou aliás, será que Ele preencheu esse espaço? E se preencheu, com que Ele preencheu? Porque para cada dia Ele preenche espaço, Ele cria espaço e preenche espaço, mas Ele não sabe. Ele apenas criou o espaço. E Ele preencheu com o quê? Todos aí, eu acho que recordam da história de Moisés com a sarça ardente. Êxodo 3, versículo 2 a 5, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu pergunto mais uma vez, irmãos, aonde Moisés estava, esse lugar sempre foi santo? Sim ou não? Não. O que tornou esse lugar santo? A presença de Deus. O que é? Como que Deus preenche o dia de sábado, então? Com a sua presença. É por isso que o dia de sábado ele é santificado, porque Deus preenche esse dia com a sua presença. E assim como ele falou com Moisés: tira as tuas sandálias, você está no lugar santo. Hoje o dia é santo, o dia é especial. Tira a sandália do pé, tenha reverência com esse dia. João, quando fala no Apocalipse, para a gente olhar para esse dia, ele nos induz a olhar para esse dia, é para que a gente olhe para o dia do Criador, está nos remetendo a ver quem é o nosso Deus, aquele que criou, o mantenedor. É um dia especial, é um dia que muitas vezes é mal compreendido por nós, muitas vezes é um dia pesado, é um dia que muitas vezes reclamamos, fazemos coisas que não é para fazer, é o dia do não pode, não pode, não pode. Mas é muito pelo contrário, a palavra não ensina isso, ensina que hoje é o dia do pode, porque hoje é sábado, e Deus criou esse espaço no tempo para você. Hoje você pode passar o dia com a sua família, coisa que no meio da semana você não pode, porque você trabalha, você estuda, tem outros afazeres. Hoje é o dia, no pôr do sol de sexta, você se prepara em casa, você vai orar, você vai louvar, porque é um dia especial. Por que especial? Porque logo no pôr do sol, quem é que vai vir te visitar? O próprio Deus. Ele preenche esse espaço com a tua presença, Ele quer estar junto contigo. E o que você está fazendo nesse dia? Como você está se preparando para receber Deus no teu lar? Como você está dando sequência no decorrer desse dia, abençoado e santificado por Deus? O mensageiro de Apocalipse, ele deve pregar essa mensagem, ele deve direcionar a sua pregação para o Criador, o nosso Deus, aquele que nos mantém, aquele que nos sustém. A mensagem, o mensageiro deve falar do dia de sábado. Outro aspecto dessa mensagem, vamos lá. Deus chama
conclamar a todos a adorar, anunciar que o juízo, que a hora do juízo é chegada. Outro aspecto importante dessa mensagem. Nós bem sabemos que a partir do estudo do livro de Daniel, né, e das suas profecias, nós chegamos ao entendimento que o juízo de Deus chegou. Segundo as profecias de Daniel 8,14, a partir do encerramento dela, né, até 2.300 tardes e manhãs do santuário será purificado. Essa profecia se dá cumprimento a partir do dia 22 de outubro de 1844. Se inicia então o juízo de Deus, uma nova fase de Cristo no santuário celestial. Porque agora, além de intercessor, além de ser o advogado, ele também começa o juízo. E por isso que essa mensagem do Apocalipse está sendo proclamada, porque é chegada a hora do seu juízo. A palavra explica a própria palavra. Então nós temos que pregar a mensagem do juízo. E se o juízo de Deus começou, ele vai acabar. O que nós devemos fazer? Nos prepararmos devidamente. Nós não sabemos a hora que Jesus volta. É fato. Ninguém sabe. Agora, a palavra nos dá indício. As profecias estão quase todas cumpridas. Os sinais vão se intensificando dia após dia. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor está voltando. Está próximo. Podemos dizer que nós estamos na sexta-feira da volta de Cristo. O sábado está chegando. Ele está voltando. Agora, se eu não sei o dia que o meu Senhor vem para me buscar, quanto mais o dia que eu vou estar aqui. Se eu vou estar aqui amanhã ou não. Pode ser que eu não abra os olhos amanhã. E aqui eu não esteja. E quando morremos, nós, no nosso caso já está definido. Ou morremos salvos, ou morremos perdidos. Então saiba, temos que pregar essa mensagem. O juízo de Deus começou, e breve terá fim. O mensageiro do Apocalipse prega essa mensagem. Se alguém está pregando por aí e não pregar a mensagem do juízo, ele não pode ser o mensageiro do Apocalipse. Porque o mensageiro prega para adorar a Deus, prega o juízo. E o segundo ponto agora, ele chama o quê? Chama a todos para temer a Deus e dar glória. Eu pergunto para vocês, irmãos, o que você tem, o que você conhece por temer a Deus? Como você definiria o que é temer a Deus? Obedecer por amor. Bom, vamos ver o que a palavra do Senhor diz a respeito do que significa temer a Deus. Temer a Deus, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e fizessem o quê? Guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos. Está falando que para guardar 1, 2, 9, está falando todos são os 10, sem exceção, inclusive o sábado que nós estamos aqui hoje. Para que bem fosse a ele e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, versículo 29. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus. Salmo 112, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz, que se alegra, que tem virtude em guardar os mandamentos de Deus, que é feliz guardando os mandamentos de Deus. Esse é bem-aventurado. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seres, os que temeis, os pequenos e os grandes. Apocalipse 19:5. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se você teme a Deus, você guarda. Se você teme a Deus, é porque você é um santo, você é separado. E se você é santo, se você é separado, você guarda. Então aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o último versículo, também Apocalipse, diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Satanás está irado contra quem? Contra qualquer igreja? Contra todas as igrejas? Não. Com aquele, com o restante da descendência da mulher, com o restante da descendência da igreja. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
E é para guardar quantos mandamentos? 1, 2, 9, 10? Todos. A palavra declara, temos que guardar todos. Então quem teme a Deus, ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Nós não guardamos mandamentos para ser salvos, mas porque somos salvos, guardamos e obedecendo a lei. Nós demonstramos os bons frutos, porque somos salvos, não é para ser salvo. Essa igreja não prega que ninguém é salvo pela obra. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E quem fala ao contrário disso nem sabe o que está falando. Dar glórias a Deus. O que é dar glórias a Deus? Como você define? Obedecendo, guardando seus mandamentos. É uma boa forma de dar glórias a Deus. O que a palavra do Senhor nos diz a respeito de dar glórias a Deus? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Como você glorifica a Deus? Cuidando do seu corpo, preservando aquilo que Deus te deu, que não é seu, e você tem que cuidar. E aqui nós temos uma mensagem muito importante, uma mensagem de saúde. Essa igreja prega muito sobre a reforma de saúde. Eu não sou nenhum especialista na área, mas a gente deve falar a respeito. Devemos cuidar do que a gente come, do que a gente bebe, do nosso corpo, atividades físicas, da parte mental, porque saúde é integral, é todo o corpo, desde a mental, da física, do que você come, do que você bebe. É importante você cuidar. E na Bíblia nós temos essas orientações. O que fazer com o nosso corpo, que não é nosso, que é de Deus, mas que nós cuidamos enquanto estamos aqui. Então cuida do teu corpo, glorifica Deus através do teu corpo. Quer comais, quer bebeis? É pela glória do Senhor. Então glorifica Deus no teu corpo, meu irmão. É o que ele está falando, é a palavra que diz, não sou eu. Essa mensagem é importante, temos que cuidar. E por último, nós vamos falar dessa última característica, que é a primeira, né? Pregar o Evangelho eterno. Mas como eu vou pregar esse Evangelho se eu não sei nem o que é Evangelho? Primeiro nós temos que entender qual é a definição de Evangelho. O Evangelho também é uma palavra que vem do grego, né? Evangelho. E o que significa Evangelho? Boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Então nós temos que pregar o Evangelho eterno, que é as boas novas de salvação. Então você já sabe o que é Evangelho, é a boa nova de salvação. Só que a palavra diz que o Evangelho é eterno. E aqui nós temos um problema sério no mundo cristão. Eu quero convidar os irmãos primeiro, lá no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Amém? A partir do verso 6 diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Olha o que Paulo está falando. O evangelho é um só, ele não é outro. Mas tem gente pregando evangelho diferente. Não é outro, está vendo? Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nos céus, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, que seja arrependido, que seja maldição, que seja condenado quem pregar um Evangelho diferente de Cristo.
O Evangelho, ele é eterno, ele é um só. Mas por que nós temos um problema? Lembra que eu falei para vocês? No mundo cristão, nós temos pelo menos 3 vertentes para pregar o Evangelho de Cristo. Existe uma vertente que é do Evangelho protestante, os evangélicos protestantes. E o que os evangélicos protestantes defendem? Primeiro, quem são eles? Os evangélicos protestantes são todos aqueles evangélicos, batistas, presbiterianos, pentecostais, neopentecostais, todos aqueles que não são católicos, eles são evangélicos protestantes. E como o evangélico protestante prega o evangelho? Para exemplificar, quero separar aqui. Vamos supor que esse lado da igreja seja o lado que nasceu antes de Cristo, Antigo Testamento. E esse lado, então, é o que nasceu depois de Cristo, Novo Testamento. O que o evangelho prega? Vocês que nasceram no Antigo Testamento, quero dizer que vocês pecaram, foram destituídos da graça de Deus e vocês estão condenados. Mas vocês podem ser salvos pela lei, pelas obras, porque é o que diz o Antigo Testamento. A salvação pela lei mediante as obras. Mas vocês que nasceram na época de Cristo, eu quero dizer que vocês são salvos pela graça mediante a fé. Eu pergunto para vocês, é um evangelho só ou são 2? Se são 2, não pode ser o evangelho eterno, porque o evangelho eterno ele é um só. O nosso Deus é eterno, ele está além do tempo. A salvação que vem do nosso Deus está dizendo aqui na palavra que é eterno, que está junto com ele, além do tempo também, está no passado, está no futuro e é o mesmo. Não há separação, não é pela lei, não é pela obra. Todavia, é pela graça mediante a fé. Mas as pessoas estão pregando dessa forma. E o que a palavra está dizendo? Seja nada. Repreenda. Porque não é o que a palavra diz. Nós temos um outro grupo, uma outra vertente. Quem são eles? Os católicos. E o que o católico prega? Nada contra os irmãos católicos, mas a doutrina da igreja. A salvação para vocês que nasceram no Antigo Testamento não é nem pela lei nem pelas obras. E vocês que nasceram no tempo da graça também nem é pela graça e nem pela fé. A salvação se dá pela igreja, mediante aos seus sacramentos: batismo, eucaristia, casamento, patrimônio. Pergunto para vocês, é esse o evangelho que essa palavra apresenta? Então não pode ser o evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno então? Vamos voltar mais uma vez lá para a criação, ó. O evangelho eterno. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falando com Adão: olha, então, todo o jardim, você pode ficar à vontade, degustar aí todas as frutas, de todas as árvores, mas essa que está no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa não. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Comeram da fruta, eram conhecedores do pecado, sabiam que transgrediram, que erraram. O Senhor Deus fez uma promessa: olha, se comer, vai morrer. E que morte é essa que o Senhor Deus falou com Adão? No contexto de Gênesis, a morte é física ou é espiritual? No contexto de Gênesis, presta bem atenção. Você pega Gênesis 2, versículo 7, olha o que a Bíblia diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou o quê? Um ser vivente, uma alma vivente. Dentro do contexto de
de Gênesis, para você entender a morte, você tem que entender o princípio da vida. Então Deus forma um homem e sopra na sua narina o fôlego de vida. Então um ser vivente. Mas Deus falou que ele tinha que morrer. Então, dentro do contexto de Gênesis, a morte é o quê? A separação desse fôlego de vida com o pó da terra. Pegou a ideia, irmão? A morte não é espiritual. Dentro do contexto de Gênesis, da criação, é a morte realmente, a morte física. E quando que Deus falou que eles tinham que morrer? No dia. Deus falou, olha, se você comer, você vai morrer no dia. Quando que Deus aparece? Quando que Deus aparece para visitar Adão e Eva? Porque na viração do dia, Deus falou que no dia que eles comessem, comer, não era na hora. Deus falou que era no dia. Então no dia, na viração do dia, como é que é a criação? Passou-se tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia. Então, biblicamente, no contexto da criação, um dia é o quê? Tarde de manhã. Então, nós estamos no final da tarde. Está acontecendo o quê? Está terminando o dia. E quando que Deus aparece? Na viração do dia. O que Adão merecia nesse momento? Merecia morrer. Eu pergunto, Adão morreu nesse dia? Não morreu. Por que não morreu? Deus tinha um plano perfeito. Então a graça sempre presente, desde o princípio da fundação do mundo. Que negócio é esse de falar que somos salvos pela lei mediante a obra? Toda a vida, meu irmão, sempre foi pela graça. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher que os vestiu. Gênesis 3, 21. Houve morte naquele dia ou não houve? Teve que haver, para que pudesse vestir Adão e Eva e cobri-los de sua nudez. Morreu, o cordeiro morreu naquele dia. Agora, o animalzinho que morreu naquele dia, ele salvaria Adão da morte espiritual, sim ou não? Não. Mas Adão teve que ter o quê? Fé. Para acreditar que aquele cordeiro representava um Cristo vindouro que viria a morrer pelo seu pecado. Então a salvação se dá como ali? Pela graça mediante a fé. Adão merecia a morte. Transgrediu ou não transgrediu? O salário do pecado é a morte, sim ou não? E por que ele foi salvo então, se ele transgrediu? Pela graça mediante a fé. É o Deus que nós temos, que salva a todos, pela graça mediante a fé. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Meu irmão, o plano de salvação já estava feito na mão de Deus há muito tempo. Ele sabe todas as coisas. Então ele já providenciou o Cordeiro. Ele já tinha todo o plano na sua mão, está tudo nas mãos de Deus. O que a gente precisa ter, desde lá do homem do passado até agora, é fé. Porque a salvação é dom de Deus, é graça. Eu pergunto, vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então hoje, no tempo que nós vivemos, continuamos a ser salvos pela graça, mediante a fé, sim ou não? Sim. No Antigo Testamento, olhando para Adão e Eva, como que eles estão sendo salvos? É pela lei, pelas obras ou pela graça, mediante a fé? Então lá atrás é pela graça, mediante a fé. Hoje somos salvos pela graça, mediante a fé. Qual a diferença? É porque lá no passado, a fé era num cordeiro de Deus que viria. E hoje, a graça, a salvação pela graça mediante a fé, é em cima do cordeiro que já veio. A única diferença, mas a salvação é a mesma. Aí eu pergunto, esse é o Evangelho eterno? Sim ou não? Por quê? É um só. Não tem essa de dois evangelhos. Não é igreja que salva, não é pastor que salva, não é lei, não é obra. Todavia foi pela graça.
E é dom de Deus, é dom gratuito, para que ninguém se vanglorie. Nós não temos participação nenhuma nisso. O que nós temos que ter fé e aceitar. O que nós fazemos é obedecer à lei, não para ser salvo, mas porque fomos salvos. E uma boa árvore, ela produz bons frutos. E você só pode produzir bons frutos se você estiver conectado com esse Jesus. Essa é a demonstração de que você foi salvo, meu irmão. Esse último versículo aqui, para a gente encerrar nesse momento, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que Deus te salva? Porque foi Ele que te criou. Ele quer a tua salvação e não quer a tua perdição. Criados em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Para as boas obras. Você é salvo por Jesus. Não é para andar em pecado. Não é para continuar com a vida do velho homem. É para você viver em novidade de vida. Deus já tinha preparado tudo isso de antemão. Já estava tudo preparado. Antes que você sonhasse vir ao mundo. Para que você andasse segundo a vontade do Senhor. E é através de Cristo Jesus que você tem essa oportunidade. E nós temos. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com obra, não tem nada a ver com o que você faça na sua vida. É pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. É só esse que libera, é só esse que salva. Amém? Então, o mensageiro de Apocalipse, ele deve pregar essa mensagem. Nós estamos aqui falando da primeira mensagem, angélica. E essa mensagem, ela tem essas 4 características. Se você não pregar, se o mensageiro de Apocalipse, ele não pregar dentro dessas características, ele pode ser um mensageiro de Apocalipse, igreja? Não, ele não pode, porque o mensageiro de Apocalipse prega o evangelho eterno, que é a salvação pela graça mediante a fé. O mensageiro de Apocalipse clama a todos para temer a Deus, guardar os seus mandamentos, glorificar a Deus no seu corpo, dar glória ao Senhor. O mensageiro de Apocalipse anuncia que a hora do juízo é chegada, o tempo está próximo, Jesus está voltando. O mensageiro do Apocalipse conclama a todos a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, o Deus Criador, o Deus dos sábios, o Deus que reservou um dia especial para você, para passar tempo contigo, para você se desvencilhar das coisas do mundo e adorar o seu Deus em espírito e verdade. Deus quer estar próximo de você, irmão. A salvação está próxima. Não vamos perder tempo, não. Isso aqui não é brincadeira, não. Hoje é um dia importante. Basta a gente olhar o teor dessa mensagem. Quem é esse mensageiro? Deus convida nessa manhã a cada um de vocês para fazer parte de um povo que declara essas verdades, que quer restaurar as verdades bíblicas sobre a lei, sobre o sábado do Senhor, sobre a proclamação do verdadeiro evangelho, que é o evangelho eterno, porque não há outro, há um só, que é o evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar o dia de cada um de vocês, que a gente possa nos voltar mais para essa palavra, porque essa palavra tem poder, essa palavra é luz, essa palavra se une com o próprio Deus, porque Deus é luz, Deus é amor, Ele te ama, Ele já preparou tudo para você. Existe uma coroa te esperando, a coroa da vida. Quem quer essa coroa? Eu também quero. Não fique de pé. Se você deseja um dia herdar esse reino, estar para sempre com o seu Cristo, vamos louvar, vamos agradecer a Ele por esse momento. Chamar a equipe de louvor para terminar com esse hino que expressa quem é o nosso Deus Criador, aquele que abriu um espaço no tempo para poder estar junto contigo. Amém?
ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida, e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom. Não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário do templo. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Feche teus olhos, meus irmãos. Se conectar ao Pai, vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, por estarmos aqui reunidos na tua santa casa, na tua santa presença, para desfrutar da tua maravilhosa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais nos dar forças, porque nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, é o Criador, é o mantenedor, é o Deus do juízo, é o Deus do amor. É o Deus que um dia voltará em poder e em grande glória, meu Pai, para buscar o teu povo. Eu agradeço por fazer parte desse movimento profético que tem a preocupação de reivindicar o caráter santo de Deus, as verdades bíblicas que estão jogadas por terra. Eu tenho o prazer de fazer parte dessa igreja. Que o Senhor abençoe essa casa, abençoe meus irmãos que aqui fazem parte. E todos nós juntos, um dia, possamos encontrar com o nosso Jesus lá nas alturas e para sempre reinar no reino de Deus. É o que eu te peço, meu Pai, e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.